Vamos orar, vamos orar. Amém. Padre, Tu eres santo, Senhor, Te alabamos, Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Hemos aprendido, Padre, que solo Tu eres Deus e hemos cantado aleluia, Senhor, que significa que solo Tu eres o único digno de ser alabado, que solo Tu eres o único digno de ser glorificado, porque solo Tu eres Deus, não há outro, Padre. Senhor, Te alabamos porque estamos nessa manhã aqui, Padre, como dijo nosso irmão salmista, Senhor, melhor era estar um dia em Tu casa, Padre, que 1000 fora de Ele, Senhor. Te alabamos porque hoje é um dia especial, onde Tu eres Deus, onde Tu reinas, onde Tu governas, Senhor. Estamos aqui, Padre, porque queremos aprender de Ti, Senhor. Ministra nossas vidas, Senhor. Háblanos com Tu santa palavra. Espírito Santo, ministra nossas vidas. Todos aqui estamos deseosos de aprender de Ti, de nos acercar mais a Ti, de ter essa relação íntima contigo, Padre. Te necessitamos, Senhor, e só Tu nos conheces, só Tu sabes o que necessitamos em Ele mais profundo de nosso ser, Padre. Assim oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bueno, hermanos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu os invito a que hablen na Bíblia em Gênesis 31 e 32. Amém? Gênesis 31 e 32, em el princípio. Não vamos ler todo. Estamos em las decisões que sanam nossas vidas, las bienaventuranças. Estamos em la quinta sessão, la decisão de la transformação. E vamos estar repassando o tema de Gênesis 31 e 32. Eu creio que esse tema é muito conhecido de la maioria de vocês, se não de quase todos, onde hablamos de la vida de Jacob. No, todos esses domingos anteriores hemos estado estudando sobre as bem-aventuranças. Hoje nos toca a quinta. E são decisões que nós necessitamos para nossas vidas, porque são decisões que sanam nossas vidas. E nós necessitamos ser sanados, necessitamos ser transformados. E isso é paulatinamente, nos vai levar a um processo de libertar. Amém? Tomem assim para a vida de vocês. Temos um versículo que não vamos ler, pero diz assim: dichosos os que têm hambre e sede de justiça, porque serão saciados. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dichosos os que têm hambre e sede de justiça. Agora vamos, Gênesis 32. Del 22 hasta el 32. Vamos ler 10 versículos e seguimos adelante, para que se puedan entrar mais aí em el contexto. Todos encontraram? Gênesis 32, 22. E se levantou aquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 siervas e sus 11 hijos e passou el vado de Jaboc. Los tomou, pois, e hizo passar el arroyo a eles e a todo lo que tinha. Assim se quedou Jacob solo e lutou com um varão hasta que rayava el alba. Quando o varão viu que não podia com ele, tocou em el sítio del encaje de su muslo e se desconjuntou el muslo de Jacob mientras com ele luchava. E dijo: déjame, porque raya el alba. E Jacob lhe respondeu: não te dejaré si no me bendices. E el varão lhe dijo: qual é tu nome? E ele respondeu: Jacob. E el varão lhe dijo: não se dirá mais tu nome Jacob, sino Israel, porque has luchado com Deus e com os homens e has vencido. Então Jacob lhe perguntou e dijo: declara-me agora tu nome. E el varão respondeu: por que perguntas por mi nome? E lo bendijo ali. E chamou Jacob o nome de aquele lugar Peniel, porque dijo: vi Deus cara a cara e foi librada minha alma. E quando havia passado Peniel, lhe saiu o sol e correava de sua cadeira. Por isso não comem os hijos de Israel hasta hoje dia del tendão que se contrajo, el qual está em el encaje del muslo, porque tocou a Jacob esse sítio de su muslo em el tendão que se contrajo. Amém? Jacob é um personagem tremendo, não? De las 4 sessões que hemos visto hasta agora, das 4 bem-aventuranças, vamos entrar na quinta,
Nós outros estudamos profundamente a vida de Jacob, vamos ver que todas elas se encaixam em sua vida. Para ver que o personagem Jacob, movido, não, era uma pessoa que tinha seu caráter também. Hermanos, a primeira etapa que Deus nos coloca é do conflito. Não sei se tu estás passando por um conflito agora. Há vários tipos de conflito. Não há conflitos relacionais, conflitos em trabalho, conflitos em vários lugares. Pero Jacob tinha um conflito em sua vida, não? E quero te dizer uma coisa: quando Deus quer tratar contigo, Deus te vai permitir passar por conflitos. Sabes por quê? É uma maneira que Deus chama a tua atenção. Muitas vezes Deus te dá um alerta, uma alarma, e tu passa. E passa de outra e de outra. Pero Deus permite que venha um conflito gordo. E vamos ver ahorita que Jacob se havia metido em um conflito gordo. A primeira etapa que Deus usa para falar contigo, quando Ele te avisa de várias maneiras e tu não haces casos, é o conflito. Então, se tu estás aí metido em um conflito, te felicito. Sabes por quê? Não por o dolor que estás passando, porque Deus te está dando uma oportunidade de ministrar a sua vida. Amém? A mim é precioso o hecho de estarmos aqui, por isso eu dito em minha oração que é melhor estar um dia na casa de Jeová que 1000 fora de eles. Estava essa semana mirando uma reportagem de los poucos que veem na televisão. Estava analisando quantas miles de pessoas estão encadenadas em vícios, em drogas, adicções e não podem sair. E hoje nós estamos aqui com uma oportunidade tremenda. Estamos delante de Deus, estamos na casa de Deus, é o melhor lugar. Hemos cantado ahorita. Não há nada melhor. Não há nada melhor que Deus. Não há nada melhor que estar com Deus. Amém? Então, eu te felicito, porque estás entrando em uma etapa que Deus está querendo chamar tua atenção. Está tentando captar tua atenção. Assim ha hecho Deus com Jacob. E nos versículos que vamos estudar, no texto de hoje, a vida de Jacob pode resumir-se em uma sola palavra: conflito. Se vocês han analisado já Gênesis 31, 32, Jacob teve conflito com seu padre, com seu irmão, com sua madre, com seus cunhados, com seu suegro, e se estiver aqui, seguramente teria conflito com nós outros também. Assim é. Aunque há muitos de nós outros que são assim, Perdão. Tenho sede de Deus. De hecho, Jacob saiu do ventre de sua madre como? Peleando, não? Não lhe tocava ser o primogênito, tocava seu irmão, pero ele não quis aceitar isso e já tentou aí. A Bíblia diz que quando saiu seu irmão, aí saiu sua mão agarrada em el tobilho, aí agarrando, querendo já pelear. A vida de Jacob era uma peleia contínua. Aí os cristianos que são assim, como uma pinha, não? Sempre estão cheios de espinos, sempre estão aí. Amém, irmãos? Oh, misericórdia, mais bem. De hecho, de aí vem seu nome, não? Suplantador. De aí vem seu nome, Jacob, enganador. Não? Jacob roubou a primogenitura de seu irmão e muitas outras coisas mais ha hecho, se confabulou com sua madre para enganar seu padre. Era uma menuda figura. Jacob estava lleno de conflitos, irmãos. Era um personagem desses que é melhor manter a raia, ou seja, lejos. Não, porque se tu vai, tipo, determinadas pessoas que se tu faz assim, muitos negócios com eles, se tu pensa que vas adelante, nunca vas adelante. Quando tu pensa, hecho bem, quando tu dá a volta na esquina, é visto que has perdido. Já tocado assim? A mim já. Algumas vezes eu he hecho negócios com pessoas que pensei, he hecho um bom negócio. Passado um tempo eu he visto que não, ao contrário, ele havia hecho um bom negócio. Assim é Jacob. Jacob nunca perdia. Jacob teve uma peleia com seu suegro, com Labán, não? Ele havia enganado. De hecho,
a maioria das vezes as pessoas que andam assim, sembrando assim, cosecham assim também. De la maneira que ele era enganador, o que passou com ele? Foi enganado. Não? Ele trabalhou por sua mulher 7 anos, mas seu suegro le enganou. Não? Lo hizo trabalhar el doble. De la mesma maneira que ele sembrou, ele cosechou. Só que ele não sabia que muitas vezes há pessoas que pensam que são as mais listas, não? Mas sempre vai haver um mais listo que tu. Então é melhor considerar isso e buscar fazer as coisas corretamente. A parte do conflito que tuvo com seu irmão, vamos ler Gênesis 31. Temos aqui. Sim. Jacob se enterou de que os filhos de Labán, es decir, seus cunhados, andavam dizendo: Jacob se ha ido apoderando de todo o que pertencia a nosso padre e se ha enriquecido a costa suya. Também notou que Labán já não lhe tratava como antes. Ele se deu conta que as coisas andavam mal. Jacob enterou que já sua relação com seu suegro estava mal, que seus cunhados, seu suegro não lhe miravam bem, de tantas coisas que havia feito ele. De hecho, seu suegro também lhe enganou várias vezes também. Pero ele decidiu tomar uma decisão. Ele decidiu correr seus 11 filhos, suas 2 mulheres, que nós outros não vamos falar desse tema aqui das mulheres, isso será em outra oportunidade. Correu todos os seus servientes, seus escravos que ele tinha, tampouco vamos falar de escravos, seus tesouros, seus animais, e decidiu marchar sem avisar nada a seu suegro, de la noite à manhã. Ou seja, como dizia meu padre, anoiteceu, mas não amanheceu. Não? Assim é hecho Jacob. Ou seja, queria enganar uma vez mais, marchar sem dar aviso a seu suegro e ir de onde estava. Pero claro, seu suegro quedou muito enfadado quando supo, não, que seu yerno havia marchado sem lhe dizer nada, sem lhe dar uma explicação, sem poder despedir de suas filhas, sem poder despedir de seus netos. Assim se foi ele. Assim que outro problema mais buscou Jacob para si. E decidiu, Jacob huyou e que passou, seu suegro decidiu perseguir ele. Pensou: eu he perdido tudo, he perdido meus netos, minhas filhas. E quem é esse yerno que vai assim de la nada? E foi atrás dele. Pero claro, Jacob huyou. Pero Jacob tinha um problema. ¿Aonde ir? Em um sonho, Deus havia dito para ele: vete a tu tierra, vuelve a la cidade onde has nascido. Pero claro, ele saiu mal de allí. Ele saiu peleado com seu padre, saiu peleado com seu irmão, jurado de morte, e seu irmão lhe havia dito que lhe ia matar. Sencillamente ele disse: quando muera nosso padre, eu te mataré. Essa foi a palavra que havia dito seu irmão a ele. Por quê? Porque havia sido enganado. Só o que passa é que ele então quedou aí entre a espada e a parede. Muitas vezes Deus permite em nossas vidas que cheguemos a uma situação assim, de estar entre a espada e a parede, porque ele não podia regressar a onde nasceu, porque aí estava seu irmão, e tampouco podia volver hacia atrás, porque aí venia seu suegro. Imagina a situação. Imagina quantos de nós outros nos metemos em problemas e conflitos assim. Pero ele sempre foi listo. Não, Jacob, se havia na época uma maestria em ser listo, ele seria professor seguramente. Então, o que ha hecho ele pensou? Pois, como ele sempre havia andado guiado por si mesmo, não? Nunca havia hecho caso de nadie, que pensou ele: eu vou enganar meu irmão uma vez mais e soluciono a coisa e se queda bem. Então, sempre precisou mandar regalos a seu irmão, não? Ele pensou: bueno, com minha astúcia eu vou seguir aí, mas não foi bem assim. Porque quando ele mandava os serventes não visitar o seu irmão e dar regalo, os serventes volviam. E ele pediu resposta. E então, que tal? Como foi a reação de meu irmão? Bueno, seu irmão recebeu os regalos, pero viene detrás de ti com 450 homens. Hermanos, sabe o que passou com Jacob? Que ele teve muito medo. Toda a vida, Jacob havia estado plagado de conflitos familiares. Hermanos, na primeira semana hemos hablado de la decisión y la realidad.
donde yo me doy cuenta que yo no soy Dios, donde yo me doy cuenta que yo no puedo arreglar mi vida, donde yo doy cuenta que yo necesito reconocer mis debilidades, mis fraquezas e buscar a Deus. Essa foi a primeira semana. Aí Jacob entendeu que ele não tinha o controle de sua vida, que não tinha o controle da situação, das circunstâncias onde estava ele metido. Estava literalmente em um calejão sem salida. Quantos de nós outros na vida não estamos assim, em um calejão sem salida? Passando por problemas, por circunstâncias, onde não conseguimos sair deles facilmente. Foi quando então Jacob orou a Deus: Senhor, não mereço nada do que me has dado, sou um tramposo. Não lo dudava, Jacob lo sabia. Havia escapado de conflitos toda a sua vida, mas nesse momento Jacob orou a Deus e pediu ajuda, porque ele estava quizá em último problema de sua vida. Estava demasiado carregado. Ele próprio já estava cansado de andar enganando e ser enganado. Quizá Jacob entrou em um dos enganos originais, crer que ele era Deus e que poderia controlar sua vida. Quantos de nós outros andamos por aí pensando que podemos controlar nossas vidas, controlar todas nossas circunstâncias, todas nossas decisões? Foi quando Jacob entendeu que tinha que se humilhar diante de Deus. Não foi quando ele disse, em outras palavras, reconheceu a bem-aventurança, a quinta bem-aventurança, porque a bem-aventurança disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, melhor dizendo, porque deles é o reino dos cielos. Eu estava cansado e tive que tomar essa decisão de humilhar-se, reconhecer que tinha um problema. Quanto nos custa a nós outros reconhecer que temos problema? Eu estava cansado da negação, cansado de escapar, de ir a um lugar a outro, não ter um rumbo fijo. Será que nos damos conta de verdade da necessidade que temos de Deus, de nos humilhar diante de Deus? Ou vamos seguir nós outros controlando nossas vidas e seguir metendo a pata? Eu não sei se tu tens 450 homens por um lado e um suegro com outro exército por el outro lado, perseguindo a ti. Ou se tu estás em perigo de vida. Eu não sei qual é a situação de tua vida hoje. Mas Jacob estava nessa situação porque ele controlava sua vida, ele guiava sua vida, ele levava sua vida, ele tomava as decisões de sua vida. Ele não consultava nada e a nadie, ele ia. E quantos de nós outros temos hoje líderes, pastores, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo e vamos tomando decisões como nos apetece, como queremos, como pensamos que é melhor para nós outros. E depois vamos solamente cosechando coisas malas em nossas vidas. Sabes o que é isso? Ter toda a sua família contra ti, seu irmão contra ti, seu suegro, seu padre, os amigos, os vecinos, e muitas vezes echamos a culpa em nós outros. A maioria das vezes temos a costume de nos escaquear, de quitar de nós outros a responsabilidade e decimos, foi fulano, é por causa de merengano, ou porque sucedeu isso, aquilo, outro, mas não reconhecemos que os culpables somos nós outros mesmos. Quem estava metido nessa situação aí era Jacob, porque ele o buscou. Ele buscou esse problema. Temos que ir à segunda etapa. A etapa do processo de crescimento é passar do conflito à crise. Pensamos que melhoramos, não, mas não, muitas vezes é que vem a crise. Se teremos um conflito, seguramente que vai vir uma crise. E é necessário que venham as crises em nossas vidas. Porque senão não vamos fazer caso dessa alerta roja que está aí, que Deus está usando para nos dizer que algo está mal, que nossa vida não vai bem, que há um peligro, há um problema. E sabe o que passou?
Não sei se tu identificas aí algo de tua vida com o que está passando, o que lhe passou aqui com Jacob. E passa que ele chegou a um determinado ponto que ele pensou, que hago? Já mis enganos, mis rolhos já não funcionam, minha astúcia já não funciona. Ele sabia que ele ia morrer. Não havia outra situação para ele, não havia uma circunstância favorável para ele, estava tudo mal, ele não tinha mais aonde ir. Eu gosto muito dessas situações de, às vezes, estar assim, porque só há um lugar onde podemos mirar. É como o que passou com Moisés, quando havia huido de Egipto, não? O exército, as montanhas, e teve que mirar a Deus. E Deus disse, por que clamas a mim? E começou a caminhar sobre as águas. Hermanos, Deus te vai levar a um calejão sem salida, a um ponto onde tu tens que reconhecer e humilhar-te diante de Deus e entender que só há uma salida para tu vida. Hacia arriba, a Deus. E a Bíblia habla que ele tentou um último intento, pensou, bueno, já que ele sabia que não havia recurso, ele pensou, eu vou dividir em 2 campamentos, não? Porque se vem meu irmão e arrebata uma parte, a outra vai sobreviver. Porque ele pensou, meu suegro não vai matar sua mulher e seus netos, mas ele sabia que sua vida estava em perigo. Então, se ele ha hecho isso, ele pensou, vou dividir para tentar sobreviver, que tampouco vai funcionar. Aqui existe um determinado juego aqui, não? Ele estava em el vado de Jaboc, não? Aqui, se tu analisa, o nome de Jacob em hebreu é Jabob, não? E a palavra lucha é Jabek, e ele estava em el vale de Jaboc. Eu sei que havia aí todas umas circunstâncias aí. Irmãos, e ele, diante da situação que ele tinha, que ele sabia que não tinha recurso, que não tinha salida, que não havia como escapar, ele decidiu deixar sua família de um lado, a outra parte do outro lado, e ele se quedou solo em el vado de Jaboc. Mas esse é um momento muito interessante, porque diante da confrontação, da angústia, do desespero que ele tinha em sua vida, ele sabia que ele tinha que buscar a Deus desesperadamente, como nunca havia feito antes em sua vida. Como nunca antes. Não sei se há algum lutador de jiu-jitsu aqui. Não há, não? Eu não luto tampouco, nem nada, só com a espada do Espírito. Não? Pero existe uma regra em jiu-jitsu que se chama, a ver se tenho apontado aqui, absoluto. É uma regra onde são, por exemplo, se tu vê uma pessoa de 1,5 metro lutar com um de 2 metros. Onde tu vê um flaquito lutar com um grandototote, não há diretrizes, não há parâmetro, não? Então, se tu vê um pequenito lutar com um grandote assim, tu precisa desproporcional. Pero em jiu-jitsu, muitas vezes, o pequenito é que quer ir e lutar com o grandote. Ou o flaquito com o forte. Aqui habla que Jacob lutou com Deus. Ele passou toda a noite orando, clamando, buscando. Se um pequenito e se aponta em jiu-jitsu quer lutar com um grande, bueno, me parece razonável, eu não haria, porque seguramente que me daria um aí e quedaria nocauteado. Pero agora, se tu tens um problema, e foi se tu que has buscado o problema, se tu que has buscado, eu creio que muito mais do que um lutador de jiu-jitsu, tu tens que se apontar aí e dizer, mira, eu vou lutar com esse gigante, eu vou lutar com esse grande, porque eu busquei o problema, o conflito é meu. Jacob sabia que a única salida era buscar a Deus, mas não é buscar por buscar. Ele, de uma maneira ou de outra, tinha que se encontrar com Deus, porque senão ele ia perder não só sua família, seu ganado, seus filhos, ia perder sua vida. A luta mais grande que teve Jacob esse dia, a parte de la emocional, foi lá com Deus. É desproporcional, não? Deus podia ser um pum e deslocava Jacob, mas não é hecho assim Deus. E todos pararam de pensar por quê. A Bíblia habla que lutaram quase toda a noite.
¿Y por qué? Si Dios lo deslocaba ahí y fuera de combate. Ustedes também já analisaram qual foi a angústia que tuvo Jacob essa noite? Ele sabia que Deus existia. Ele já havia escutado promessas de Deus. Deus havia dito que ia bendecir ele. E ele não creyó. Por isso enganou seu irmão. Porque se Jacob for um pouco listo, ele vai entender que ele tinha a bendição de Deus em sua vida, mas ele não creyó. Se tu eres inteligente e Deus te dá uma promessa de bendição, o que tens que fazer é que aguardar, creyendo na promessa de Deus. Pero muitas vezes nós outros não creemos na palavra de Deus. Falamos que sim, pero el freír de los huevos não lo hacemos porque tomamos nossas próprias decisões, deixamos Deus de lado e eu vou fazer isso. O que ha hecho o rei Saúl, não? Não esperou o tempo de Deus e tomou suas próprias decisões e Deus rechazou o rei Saúl. Hermanos, a Deus lhe importa lutar contigo, aunque lo parecer sin fin. Pero la lucha es una relación de contacto físico. Deus prefere estar lutando contigo que tener lejos e apático de Ele. E frio. Então Jacob necessitava buscar a Deus. Jacob necessitava resolver esse tema de uma vez por todas e para sempre. A Deus não lhe importa lutar contigo. Ao contrário, o tema é: queres tu lutar com Deus? Queres tu solucionar tu vida? Queres tu arreglar a situação que estás tu? Esse é o tema. Amém? É melhor estar cerca de Deus que lejos, hermanos. A Bíblia diz que no livro de Oséias que Jacob lutou com Deus. Nós paramos para pensar isso? Deus te ama. Deus conhece tu vida. Tu não eres uma obra da casualidade. Todos temos problemas, todos temos circunstâncias adversas. E se vamos começar aqui cada um a falar, eu sei que vamos escrever hojas e hojas e hojas e hojas. Pero muitas das vezes pensamos que Deus não escuta nossas orações, nosso clamor. Parece que nosso problema é o único mais difícil do mundo. E não é assim. Quizás todos os problemas que estás tendo agora, ou as crises, ou conflitos, não sei o que queres chamar tu, quizás o verdadeiro problema eres tu mesmo. Era o caso de Jacob. Jacob era o verdadeiro problema. É fácil echar a culpa em el esposo, em la esposa, em el problema de la escuela, ou em el jefe. É muito fácil. Pero será que é fácil reconhecer muitas vezes que o problema sou eu mesmo? Sou eu que não deixo Deus ministrar a minha vida, que não deixo Deus trabalhar em minha vida, que não deixo Deus fazer de mim o que Ele quer fazer. Muitas vezes vivimos por la vida pensando em lo que eu quero, lo que mais me gusta, em la camioneta que eu quero comprar, em el piso não sei onde, ou um terrenito em tal lugar. E os planos de Deus para tu vida? Jacob havia passado os planos de Deus para a vida dele. E muitas vezes nós estamos caminhando por la vida, passando do propósito de Deus para nossas vidas. Sequer sabemos que Deus tem um propósito para nossas vidas. E vamos viver. E qual é o propósito de Deus para a tua vida? E que vem? Problemas e mais problemas. Estás lutando com Deus ou com tus problemas? Quem manda em tua vida? Tu ou Deus? Ou os problemas? Porque muitas vezes se tu não deixa Deus mandar em tua vida, olvídalo, porque tu tampouco lo harás, os problemas lo harán. As deudas, as circunstâncias diversas, os problemas mais vários por aí, vão mandar em tua vida e te vão direcionar e te vão guiar e te vão levar hacia abaixo. Melhor é deixar que Deus guie tua vida, controle tua vida. Será de bendição para a tua vida. Estás lutando com Deus ou com tus problemas? Esta que a maioria das pessoas estão lutando com os problemas. Se tu estiver lutando com Deus, é porque tu estás em processo, é porque Deus te ha chamado, e de hecho Deus tem um chamado para a tua vida.
Tu eres uma obra maestra de Deus. Aún com tus problemas, com tus limitações. Muitas vezes eu vejo o vídeo desse senhor que vino à Espanha, Nick, não? E me quedo impressionado, esse homem com tantas limitações. E como Deus usa esse homem de uma maneira tremenda. Em que confias tu nesse exato momento de tua vida? Em tua inteligência, em tu, não sou contra, tu maestria, tu doutorado, não sou contra. Se Deus te ha dado, amém. Aleluia a Ele por esse maestrado. Pero quizá nós estamos confiando tanto em lo físico, tanto em lo material, em lo emocional, e olvidamos lo espiritual. Não deixamos Deus ministrar nossas vidas, já não escutamos. Hay uma canção do nosso pastor Marcos Vidal, que ele canta, não? Dime a verdade. Qual foi a última vez que tu has escutado Deus falar contigo? Tu fuiste hecho para ter uma relação íntima e personal com Deus, um contato com Deus. Amém? Confia que Deus se encargará de tua situação. Ele tem o poder para hacerlo. O propósito da luta, hermanos, é esse: é que um seja derrotado e o outro pueda vencer. Então, Deus permitiu que se alargara a luta. E porque vamos a outra sessão agora. Tu nunca vas a ganhar de Deus. Nunca. Em toda tu luta com Deus, nunca vas a ganhar, nunca. Porque não há parâmetros, não se pode comparar tu e Deus, não há comparação, não há uma base. Não é como, por exemplo, assim, Davi e Golias, não? Havia uma base, sim, és um gigante, és um pequeno, pero Davi era um que não era literalmente um guerreiro, pero em espírito era um homem guerreiro e venceu a Golias. Pero eu não te posso comparar a ti como sendo Davi e Deus sendo Golias. Não, Deus é soberano, é poderoso, é grande e Ele te conhece e te vai permitir os conflitos. Pero o tema é: estás lutando com Deus ou com tus problemas? Deus está esperando. Essa noite, Jacob tuvo e buscar a Ele com todas as suas forças, e buscar forças para chamar a atenção de Deus. Muitas vezes os problemas que nós outros temos nos agobiam e nós outros deixamos de confiar em lo que Deus ha dicho que vai ser em nossas vidas. A terceira etapa é o compromisso. Quando tu te das por vencido e comprometes a aceitar os cambios que Deus propõe para a tua vida. Quando é que vai aceitar o chamado de Deus para a tua vida? Quando é que vas escuchar o chamado de Deus para a tua vida? Quando é que vai entender o propósito de Deus para a tua vida? Quando é que te vai humilhar-te diante de Deus? Não a tua maneira, a maneira de Deus. Amém? E Jacob sigue, não? E o ángel dijo: suéltame, porque estava amanhecendo. Havia lutado toda a noite. Pero Jacob dijo: se não me bendices, não te suelto. Tu tens essas ganas de lutar hasta vencer. Ou tu haces uma oração: Senhor, bueno, eu tenho ninhos pequenos, não? E muitas vezes os ninhos me pedem uma coisa, e quando pedem uma coisa e desiste, não? Eu sei que isso foi apenas um fogo de parra, não? Agora, quando ele está insistindo aí: papá, 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 não sei se é por amor ou por cansaço, mas tu acaba regalando. Aunque os ninhos nunca nos cansam. Al contrário, pero tampouco podemos dar todas as coisas aos ninhos. O tema é:
Tu entendes a maneira que Jacob agarrou aí a Deus nessa luta e disse: não te suelto. Toda a noite, não te suelto, não te suelto, não te suelto e não te suelto. Como oramos delante de Deus? Senhor, mira, meu matrimônio está mal. Eu vejo que vou por o caminho do divórcio. Pero bueno, será alguma coisa, se queres. E já nunca mais oro por isso. Sabe o que vai passar? Seguramente, Deus queira que não, pero te vas a divorciar. Não é uma oração e se acabou. Lucha por tu matrimônio, lucha por tu família, persevera com Deus, passa uma noite, 2, 3, 5, 10, 1000. Pero ora, busca e diga: Senhor, não te suelto, não paro de orar, não paro de clamar, não paro de ayunar, não paro de ler tu palavra, mientras não me bendice, mientras não cambia a minha situação. Isso é orar, vamos dizer, toda a noite, não por tempo, senão por circunstância. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Persiste com Deus, peleia com Deus, clama a Deus. Ajuda a Deus a entender aonde que Ele não necessita. Ajuda Ele a entender que isso não é um capricho tuyo, é uma necessidade de vida ou de morte. Que se Deus não obra, que se Deus não atua, que se Ele não intervém, te vas à falência. Has entendido isso para a tua vida? Tu todavia não has entendido, porque não havias passado já dias e noites orando e clamando e ayunando, e dizes a Deus: mientras não cambia minha situação, eu não te suelto. Ele estava determinado, Jacob estava determinado. Quantos de nós outros passamos tempos e tempos e tempos sem trabalho e não cambia nada? Pida ajuda a Deus, entenda que tu não puedes cambiar solo, que tu não tens a faculdade, que tu não tens o poder, que tu não puedes cambiar situações em tu vida, determinadas situações. Tu podes escolher a hamburguesa que queres, se pollo ou se carne. Pero há coisas espirituais que tu não tens o poder, tu necessitas de uma intervenção sobrenatural em tu vida. E o único que pode fazer isso é Deus. Por isso clama a Deus com angústia, com desespero, que seja com agonia, eu que sei, pero clama a Deus, humilha-te delante de Deus. Eu decido conscientemente me comprometer com Deus. Não suelto, não te suelto, Deus, não te suelto, Deus, eu te quero, Deus. Não há nada melhor que Deus. Hemos cantado. Pero quando isso vai ser realidade em tu vida, vai sair de lo natural a lo sobrenatural, a se encarnar em tu vida, e Deus vai ser tudo para nós outros. Há 2 motivos por que Deus não contestou e não contesta tampouco nossas orações de uma vez. É em sério que tu necessitas de Deus ou é um capricho solamente? Porque se é um capricho, isso vai passar em um fogo de parra. Mas se é em sério, podes tomar uma semana, não vais desistir. Podes tomar 2 semanas, não vais desistir. Podes tomar 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas não vais desistir. Moisés creyó a Deus, Abraão creyó a Deus, 25 anos passou buscando o hijo prometido, hasta que Deus contestou a oração de Abraão. 25 anos, Senhor, eu não desisto da promessa que tu me has hecho. Muitas vezes Deus não contesta nossas orações porque é apenas um capricho. Oramos, pero não estamos aí, como hemos escutado o nosso irmão Juan Varela falando, não? Que sua mulher lhe habla coisas e ele escuta, sim, pero seu pensamento sai na película. Quantos de nós outros oramos, Senhor, bendiga-me, pero nem sabe que bendição está pedindo a Deus? E depois duermes aí na cama, aí. Outra coisa, a segunda, porque Deus tardou com Jacob, e é uma enseñança espiritual para nós outros, é porque se Deus hubiera contestado a Jacob assim, e a ti e a mim, nós outros seríamos as pessoas mais arrogantes do mundo. ¿Sabes por quê? Porque vamos pensar que somos melhores, que eu oro e Deus me contesta. Más egoístas,
Por isso Deus, em esse intervalo aí de dias, semanas, meses, anos, eu não sei qual é o processo de Deus em tua vida, quanto tempo Deus tem para tua vida. Tu, quizá a tua experiência não será como a minha, eu te posso dizer algumas experiências que eu tenho tenido, de tempos, umas de meses, outras de anos, e tu não, tu pode ser de uma semana ou de 10 anos, ojalá não. Pero não se pode comparar, nunca compare tua vida com nada e com nadie, nunca. Ni para bem, ni para mal. Nunca compare tu vida. Deus nos ama a cada um de nós outros, os barritos, os altitos, os delgaditos, os gorditos, os blanquitos, os negritos, os amarillos, os chinos. Deus nos ama. Eu não sou melhor nem pior que nadie. Tu não eres nem melhor nem pior que nadie. Ou porque tienes ou porque não tienes. Tu não eres melhor nem pior que nadie. Amém? Quando você pedir ajuda a Deus em essa área que tu estás passando, tens tu uma decisão de comprometer-te verdadeiramente com Deus? Quantos de nós outros pastores sempre nos hablam, não? Do tema de tomar decisões. Às vezes estamos na igreja há 5 anos, nunca nos hemos bautizado. Isso é falta de compromisso. Eu não quero compromisso. O bautismo não é para salvação, é por obediência. O Senhor Jesus hizo. E eu tenho que ser como Jesus ha hecho, obedecer. Pero uma señal de desobediência, ou não querer fazer coisas, é não querer obedecer a palavra do Senhor. Amém? Se tu verdadeiramente habla em sério com Deus, deixa que Ele cambie tua vida. Não só de caprichos. Não somente ore uma vez e dá-te por vencido. Se tu necessitas algo, e eu sei que necessitas, porque todos necessitamos. A quarta etapa, a confissão. Já hemos hablado, não? Que às vezes o problema sou eu. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Cómo te llamas? Jacob. O sea, yo soy un tramposo. Aí Deus teve que confrontar aí. Não, habla um homem, para esse homem nada mais, nada menos que Deus. Que falava, que lutava com Jacob. Pero Deus queria escutar de sua própria boca que ele falara quem era ele. Como te chamas? De portas adentro, não vale dizer de boca para fora. Isso é aqui, se tu não dizes o que estás aqui, não podemos enganar a Deus. Durante toda a sua vida, Jacob foi um enganador. Mentiu durante toda a sua vida. Buscou conflitos para si. Quando ele disse seu nome, ele estava falando do que literalmente era ele, e mira que ha hecho caso a seu nome. Eu sou um enganador. Sim, eu sou um enganador. Quem eres tu? Não me contestes. Lo que Deus queria que ele reconheciera lo que estava aí dentro, que ele nunca lo havia hecho. Sempre se escondia, se dava por listo, mas não dizia a verdade quem era ele, um tramposo. Tu podes enganar tu padre, tu madre, tu tio, tu sobrinho, a repartição da herança, tu podes enganar tu abogado, mas a Deus não podes enganar. A Deus não. Um manipulador, um mentiroso, um tramposo, assim era Jacob. E nós outros quem somos? Toda a vida de Jacob foi a demonstração de quem era ele. Buscador de problemas, de conflitos. Antigamente, os padres colocavam nome a seus filhos, não para, como que se fosse designar o caráter que ia ter seu filho, não? E aí o padre o identificou muito bem quem era Jacob. Graças a Deus que hoje em dia os padres não assim como antigamente, me ha sonado bonito o nome, eu vou colocar em meu filho. Não? Porque se for assim, todavia, determinando nosso caráter, nosso nome,
Mira, aí vai chismoso. Eu hago isso para rir um pouco. Aí vai o miedoso. Aí vai o hipócrita. Como te chamas? Hipócrita. Graças a Deus que hoje não é mais assim. Hoje há nomes bonitos, não? Há nomes que eu não sei o que significa, mas suena bonito. En esa época el nombre de la persona era una descripción del carácter personal de cada uno. Pero Jacob tenía que colocar isso afuera, tenía que confesar. Hermanos, yo necesito confesar. Aí temos nossos pastores. Confesa a los pastores, confesa a Dios. Es la cuarta, la confesión. ¿Tú eres sincero en tu vida? ¿Sí o no? No te engañes, ¿eh? Puedes me engañar a mí, pero a ti no creo que lo harás. ¿O sí? A gente que sim, eu tenho um pariente, ojalá lo haya cambiado. Ele pensava que era tão liso que ele inventava suas mentiras e ele mesmo não creia em eles. E sério. E jurava por sua vida que era a verdade da mentira que ele havia creído, inventado. E quantos de nós outros da vida vamos assim, em los negócios, em las relações, em el trabalho, em las coisas, em el dia a dia, em la escola? Mira, eu na escola nunca he hecho chuletas, uma vez. E a única vez que he hecho, a professora havia cambiado os exámenes. O sea que o de adelante era diferente do meu. O sea que fatal. A única vez. Pero na vida vamos levando assim. Hace pouco eu falei com uma senhora e ela me disse, não me hable de tudo, pero não me hable de Deus e de cielo e de inferno. A gente se engana, a gente não quer a verdade, não quer escutar a verdade. A verdade duele, pero sana. Aí um versículo, vou finalizando. Romanos 9:13, que diz assim, e eu analiso muitas vezes, vejo esse versículo, comparo o que significa esse versículo, comparo a minha vida, miro a minha vida. Dice Romanos 9:13, amé a Jacob e aborreci a Esaú. E me quedo pensando, Senhor, se tu has amado um tramposo, um sem vergüenza, um vagabundo, um mentiroso, um ladrão, e cambiou a vida dele, tu me amas a mim também e vai cambiar minha vida e minha família também. Amém? Se Deus amou uma pessoa como Jacob, Deus te ama a ti também. Eu não sou Deus. Pero é difícil amar uma pessoa como Jacob, que se mete em sua vida, que te engana, que te hace coisas malas, que te defrauda, que te quita a justiça de tu vida. ¿Verdade? Lo temos que hacer. Pero a Bíblia diz que Deus amou a Jacob. A quinta etapa é a conversão. É o processo por el qual Deus te cambia. Esa es la conversión. Esa es la adquisición de una nueva identidad. Hermanos, Dios tiene esa capacidad de recoger los pedazos de tu vida. Así como ha hecho lo que quedaba de Jacob, lo transformó. Dios dijo para él, ya no llamarás más Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios, el príncipe de Dios, el que persevera con Dios. Agora Jacob adquiriu uma nova identidade. Já não chamarás mais tramposo, já não chamarás mais mentiroso, enganador. Se chamarás príncipe de Deus, hijo de Deus, amado de Deus, precioso de Deus, escorrido de Deus, separado de Deus. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Quando Deus obra profundamente em tua vida, te dá uma nova identidade, Ele te transforma, não só exteriormente, sino de dentro hacia afuera. Muitas vezes tua vida é determinada por la maneira que tu te vês a ti mesmo. Como te vês? Isso é uma questão muito importante, de la identidade.
Tienes que conhecer qual é a sua identidade em Cristo. Não deixe que a televisão, os meios de comunicação, a escola, a família, os parentes, os amigos, determine tua identidade. Tua identidade primeiro está em Deus. Por que digo a família? Porque há muitas famílias que não vão de acordo com a palavra de Deus em esse sentido. Em esse sentido. Conozca a tua identidade. Se há um problema que essa geração tem agora é de identidade. Temos um problema de identidade. Não sabemos quem somos. Por isso não sabemos de onde vamos. Então Deus disse para Jacob: chamarás príncipe de Deus. Te chamarás el que persevera com Deus, el que clama a Deus, el que ora a Deus, el que está na presença de Deus. Amém? Muitas vezes as pessoas não te veem como Deus te vê a ti. Seguramente que o suegro de Jacob não mirava ele como Deus o mirava. Pero Deus sabia qual era a identidade espiritual de Jacob. Qual é a tua identidade espiritual? Quem está marcando tua identidade espiritual? A escola, a televisão, os meios de comunicação? Quem está marcando tua identidade? Qual é a tua verdadeira identidade espiritual? Como te chamas espiritualmente? Fracassado, derrotado, ou vencedor, ou lutador, ou ele que persevera, ou ele que madruga, ou ele que ayuna, ou ele que clama, ou ele que ora, ou ele que busca, ou ele que está aí lutando com Deus para vencer, para sair de onde está, para transformar sua família, para transformar sua vida, para sair do olho. Qual é a sua identidade? Como tu te vês a ti mesmo? Se tu te vês a ti mesmo como um derrotado, um fracassado, tal como pensas, assim serás. Assim diz a Bíblia, não eu. É um versículo na Bíblia que diz que tal como tu te vês a ti mesmo, assim serás. Mas se tu te vês como um erro de Deus, aunque seja pequeno agora, em espírito, mas tu podes crescer e ser um valiente. Não penses que tu vai ser 100% sano para buscar a Deus, não. Se tu mira a vida de Davi, a vida de Esther, a vida de Maria, toda a vida dos homens e mulheres de Deus, todos tinham problemas. Mas não hecho desses problemas oportunidades para vencer em suas vidas. Davi era chiquito. Não era de 1,90 m, 2 metros, assim, forte. Mas Deus tratou com Davi muitos anos e lo ha hecho um vencedor. Quizás tu tens muitos anos que Deus está aí tratando contigo. Não sei se 5, se 10. Com Davi foram mais que 10. Mas Deus levantou um homem, Deus levantou mulheres que passaram por momentos difíceis em suas vidas, mas que foram vencedoras, que cambiaram a situação, que han dado a volta, que derrotaram, foram vencedores, conquistadores. Como vas afrontar a situação agora? Como tu te vês a ti mesmo? Eu sei que as mulheres gostam muito do espejo, não? Os homens não tanto. As mulheres são amantes dos espejos. Há vários espejos. Pero o espejo espiritual, quando tu lo miras aí, que ves? Nunca te olvides que há um versículo na Bíblia que diz que Deus te ha hecho nueva criatura, as coisas viejas quedaram hacia atrás. Pero eu tenho que me submeter voluntariamente ao cambio que Deus quer fazer em minha vida. Deus quer cambiar tu vida para te bendecir. Deus te ama tanto que não te vai deixar na situação que tu estás. Ele vai tratar contigo, te vai levar a situações difíceis, de apreto, de calejão sem salida, te vai chamar tua atenção, para que tu reconheça tua situação, te humilhes delante de Ele, clame a Ele, busque a Ele e diga: Senhor, cambia a minha vida, cambia a minha maneira de pensar, de ver as coisas. Eu quero ser um homem espiritual, eu quero ser uma mulher espiritual, quero ser um adolescente espiritual, um jovem espiritual, um ninho espiritual, um homem e uma mulher de Deus. Há outro tema interessante também. É que Deus tocou o muslo de Jacob. Já termino. Sabes para que foi?
A mí me encantan las marcas de Dios. Si tú miras la vida de Pablo, habla que tenía marcas. Un verdadero cristiano, un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios tiene que tener marcas espirituales en su vida. Marcas de batalha, marcas de ayuno, marcas de oração, marcas de tempo com Deus, marcas de lutas, marcas de pelea, marcas de fogo, de água. Marcas que han marcado cada luta, porque cada luta será uma vitória se tu estás com Deus. Não digo que serão fáceis, mas serão vitórias. Pablo tinha uma marca em sua vida. Alguns estudiosos dizem que tinha um problema nos olhos. E Deus deixou essa marca aí. Jacob tinha uma marca, sabes para quê? Nunca mais se olvidar que ele dependia de Deus. Já não podia ir mais. Ele não podia ser os 100 metros em 9 segundos mais. Quantos de nós outros somos aí, queremos estar em maratão aí, ser, no maratão não, porque maratão é muitos quilômetros, 42, os 100 metros livres. Já a partir desse momento que Deus cambiou a vida de Jacob, ele deixou de ir. Já não podia mais, aunque quisiera. Já não podia mais, porque ele quedou aí. Corro, dependência de Deus. Se tu não depende de Deus, meu irmão, eu te digo que tu nunca vai conseguir nada. Tu tens que crer, aunque não veas, creia. Aunque não toques, creia. Aunque não é palpável, creia. Isso é depender de Deus. Jacob teve que aprender a depender de Deus. E podia haver livrado anos de problema em sua vida se ele houvera creído na promessa de Deus. Nunca mais confie em tua inteligência, em tua sabedoria, em tua força, em tua estatura, em tu poder aquisitivo. Não confie em essas coisas. Confia em Deus, em el poder de Deus, em la glória de Deus. Amém? Porque Deus não tem limites. Ele chama a existência das coisas que não são como se há muito que fueran. Tu pode ver essa situação agora mal, pero amanhã Deus pode cambiar. A Bíblia diz que o choro pode durar toda a noite, pero al amanecer viene a resposta de Deus. Não pense que agora tua vida vai estar sempre como estás hoje, amanhã é outro dia. Deja para cada dia su mal, creia em la palavra de Deus, creia em Deus, aunque seja correando, pero essa corrida vai ser uma fortaleza em tu vida, porque a hora que vai lutar, tu lutas Deus, não és mais tu, não és mais tu força, não és tu sabedoria, não és tus contratos, não és o que tu puedes, tu ou tu carreira, ou tu alcance econômico, é Deus que vai fazer justiça por ti, é Deus que vai abrir portas para ti, é Deus que vai transformar as pessoas que estão ao redor de ti. Não é lo tuyo, é lo de Deus. Não importa o que tu pensas que tens, não importa o que Deus tem. Amém? Deja de confiar em ti. Para que não sejamos presumidos em nossas vidas. Para que tu não seja mais Deus de tu vida. Confia em Deus, meu amado. Cierra tus olhos. Pai, tu eres santo, Senhor. Padre, quão mal hemos levado muitos nossas vidas, Senhor. Senhor, hemos podido pensar que podíamos controlar essa circunstância, essa situação. E nos hemos dado conta que não hemos conseguido controlar nada desde o dia que hemos nascido, Senhor, hasta hoje. Que não podemos controlar, Senhor, a situação que estamos, muitas vezes nosso caráter, as finanças, Senhor. Eu não tenho controle da saúde, Senhor. Sequer tenho controle de minha vida, porque amanhã não sei se me toca viver. Mas eu sei que Tu eres Deus. Eu sei que Tu reinas, que Tu eres grande. Que tu tens o controle do céu e da terra, que tu tens o controle do universo, que tu tens o mando da vida de cada um de nós outros, Senhor, que tu tens um futuro e uma esperança para nós outros. Pai, hoje, Padre, hoje decidimos nos colocar delante de Ti, Senhor. Senhor, eu quero deixar de ser Deus em minha vida e quero que Tu seas meu Deus. Eu quero deixar de levar eu as riendas de minha vida e dizer, Espírito Santo, leva Tu as riendas de minha vida. Senhor,
porque com minha própria inteligência só he fracassado, he metido la pata e he hecho lo que não devia, e agora tenho um montão de problemas sobre minha vida, Senhor, e estou entre a espada e a parede, como Jacó estava, Senhor, entre a vida e a morte, em muitas áreas de minha vida, Senhor. Pero Padre, o Senhor conhece todas as coisas, Tu conheces o futuro, Senhor. Me apego hoje, Senhor Deus, a essa promessa que Tu me has dito um dia, Senhor. Não temas, que eu estarei contigo. Não temas, que eu vou delante de Ti. Aunque passes por as águas, Tu estás com nós outros, Senhor. Aunque passemos por fogo, Senhor Deus, Tu não nos desampararás, Senhor. Padre, eu me submeto, Senhor Deus, a esse trato Tuyo comigo, Senhor. Queremos nos submeter, Senhor Deus, a esse trato, Senhor. Aunque duela, Senhor, nos vas a sanar, Senhor. Aunque quede marcas, Senhor, pero essas marcas, Senhor, serão evidências que agora Tu governas, que agora Tu reinas, que agora eu não puedo, pero Tu podes, que eu não vou ser, pero Tu lo harás, Senhor, porque Tu eres poderoso e todo o que Tu has prometido, tens o poder para hacerlo, Senhor. Aunque Tu muevas cielo e tierra, Senhor Deus, o que Tu has prometido a Tus hijos se vai cumprir para Tu glória. Porque é para Ti, não é para nós outros, Senhor. Não é para deleite personal, é para que Tu cumpra Tu propósito nessa terra. Tu vai usar nossas vidas para Ti, Senhor. Padre, o que eu não quero mais, Senhor, é ser como Sansão, Padre. Eu quero poder desfrutar de lo que Tu vas fazer em nossas vidas, Senhor. Vivirlo, Senhor. E dar a Ti a alabança e o honor. E que podamos dizer como hemos cantado, aleluia. Solo Tu eres o único digno de receber a glória, a alabança, o honor e o poder, Senhor. E essa manhã estamos aqui delante de Ti, Senhor Deus, reconhecendo que somos, Senhor Deus, miseráveis, pero que Tu eres poderoso, misericordioso, Senhor. Padre, traga a minha memória agora, Senhor Deus, em o livro de Apocalipse, Senhor, onde Tu has dito, Senhor, que nos vai dar um novo nome, Senhor. Uma piedrecita com um novo nome, Senhor. Eu não sei qual será, Padre, pero entendo que será vencedores, conquistadores, fuertes, valientes, pessoas que perseveram, que não se rindem, que não se entregam, que madrugam, Senhor. Eu creio que muitos nomes estarão aí, Senhor Deus, novos para nós outros, Senhor Deus. E queremos conhecer essa identidade espiritual que temos em Tu Espírito Santo para nossas vidas. Não quero andar mais guiado por el mundo, Senhor, ou por las redes sociais, ou por lo que dizem de mim. Eu me submeto voluntariamente ao trato Tuyo, Senhor Deus, porque eu quero ser essa nova criatura, como disse Tu palavra. Quero que as coisas viejas quedem hacia atrás. Quero caminhar, Senhor Deus, contigo. Assim como Jacó ha luchado contigo, queremos lutar contigo. Queremos perseverar contigo. Queremos ver Tu sobrenatural sendo coisas naturais em nossas vidas, ó Padre. Amém. Nesse sentido oramos, dando a Ti toda a glória, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia.